o sol desponta a nascer e junto à esperança de um dia melhor viver. Assim seguem os batalhadores do país. Mesmo com preços altos, inflações, inúmeras adversidades, é preciso continuar lutando. E muitos seguem na luta para sobreviver, não é mesmo? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Mas existem casos de pessoas que estão desesperançadas em meio a tantos problemas financeiros. Muitos não conseguem emprego. Outros não sabem mais o que fazer para pagar as dívidas. Sem falar em empresários que se dedicaram a vida toda e não encontram uma saída para manter as portas abertas. E outros inúmeros brasileiros que há anos lutam por uma causa na justiça. Mas hoje é segunda-feira e sabe o que isso significa? Se inicia uma nova semana em que você tem a oportunidade de dar uma guinada no quadro em que se encontra sua vida financeira. É isso mesmo! Hoje é o dia que você pode transformar completamente a sua história de vida. E muitos estavam assim, como você, desesperançados, desesperados. Mas bastou uma direção que mudou a mente dessas milhares de pessoas e, consequentemente, transformou a história de suas vidas. Acredite, hoje é o dia de vencer. A partir de agora, você irá descobrir como mudar sua história de fracasso em sucesso. De fato, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Hoje, segunda-feira, 21 de julho. Segundo semestre já em pleno andamento e você viu nessa matéria inicial que você pode sim reescrever a história da sua vida e obter o sucesso. E a grande direção está em você fazer aliança com Deus, você ter um pacto com Deus. É isso que propomos a você hoje, segunda-feira, participando do Congresso da Prosperidade com Deus em um desses 6 horários. Um contrato existe para selar um compromisso entre as partes. Acordo esse que define tantos os direitos quanto os deveres de cada lado e que não pode, ou pelo menos não deve ser quebrado. Contudo, quantas promessas são esquecidas, parcerias são desfeitas e ao longo dos anos, quantos traem-se uns aos outros em um triste desfecho. Mas desde o passado até os dias de hoje, há uma aliança que não muda. A aliança que criou o homem do pó da terra, a partir do nada. O homem, do pó da terra o fizemos a nossa imagem e semelhança, para dominar sobre toda a terra. A aliança que favorece as misericórdias, que se renovam a cada manhã. E estabeleci uma aliança com Noé e seus filhos e toda a sua descendência. A aliança da promessa. Não sei como faremos para arranjar comida. Nem para nós, nem para essa multidão. Se alguém está na estaca zero, ele é quem multiplica mesmo quando não há recursos. Amém. Amém.
distribuam a todos. Se os erros sobressaem aos acertos da vida, ele se compadece propondo novas oportunidades. Deus é imutável. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se é desse aliado que você precisa para dar sentido à sua vida, faça ou renove a aliança com Deus. Mais que um símbolo em suas mãos. Segunda-feira, venha receber a nova aliança do Pacto com Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo, com entrada, estacionamento e escola bíblica infantil gratuito. Quando você faz um pacto com Deus, Deus anda de mão dada com você, dirigindo, inspirando, fortalecendo. Hoje, segunda-feira, 21 de julho, eu quero convocar a você, empreendedor, você que é colaborador, funcionário, público, você que precisa de uma porta de trabalho, alavancar as vendas, sair do vermelho, quitar as dívidas, obter a causa da justiça, venha firmar a sua aliança com Deus. Na oportunidade, você receberá um anel como este, gratuitamente, em cor ouro branco, escrito aliança com Deus em hebraico, como você vê aqui no detalhe as pessoas recebendo, e simboliza então o empenho de palavra de você para com Deus e de Deus para com você. É um casamento, é um pacto, é uma aliança. Isso é independentemente de religião. Vamos buscar o Deus vivo que pode mudar a situação da sua vida. E quero dizer a você que hoje, segunda-feira, uma segunda-feira muito especial no Congresso da Prosperidade, segunda-feira da mão de Deus. Sim, os problemas que você não conseguiu resolver estando em sua mão, você então resolverá colocando-os na mão de Deus, a mão poderosa de Deus. E também faremos a imposição de mãos sobre o alto da cabeça de todos que estiverem presentes, transmitindo a você a sabedoria de Deus, a direção, a visão profissional, para que você então, esse final de ano, de agora, julho até dezembro, faça a diferença em tudo que fizer, tá certo? Em 6 horários, daqui a pouquinho, 7 da manhã, estarei pessoalmente com você, das 7 às 8 é o primeiro horário, Pastor Renato estará às 10 e também ao meio-dia, outros 2 horários, eu retorno às 15 horas, Bispo Jean Paulo ao cair da tarde, a viração do dia às 18 horas, e eu retorno mais uma vez com você às 19h30 no Congresso da Noite, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Veja o que diz o Salmos 89, versículo 13. E teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Então você vê, quando você conta com o braço forte de Deus e coloca a sua luta, o seu problema na mão forte dele, certamente você prevalece. Um lápis na mão de um homem comum pode não fazer diferença, mas na mão de um artista torna-se uma bela obra de arte. Ingredientes nas mãos de qualquer pessoa são apenas ingredientes, mas nas mãos de um chefe nascem pratos estrelados. Agora imagine o que Deus pode fazer quando colocamos nossa vida e os nossos problemas nas mãos dele. A mesma mão forte que tirou o povo de Israel da escravidão é a mão que libertará você desses problemas financeiros. Nas suas mãos parece impossível, mas nas mãos de Deus se transformará em um grande testemunho. Por este motivo, dia 21 de julho, faremos a segunda-feira da mão de Deus, com a imposição de mãos. Em um ato de fé, ao impormos as mãos sobre a sua cabeça, serão transferidas para a sua vida as bênçãos que vêm do alto. E a prosperidade alcançará os seus caminhos, na maior palestra de prosperidade do mundo. Espero por você hoje na Catedral da Fé e, claro, para mais endereços, universal.org/localizar. Você é o nosso convidado. Hoje, 21 de julho, a mão de Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos agora chamar a repórter Sidneia, que vai mostrar através dessa entrevista com o Diego
como estava a vida dele antes dele ter um pacto com Deus, como está agora, depois de ele firmar essa aliança. A mão de Deus se manifestou na vida dele. O pacto com Deus tem sido o pilar principal para milhares de recomeços, como aconteceu na vida do Diego. Diego, seja bem-vindo e conta pra gente como foi que você conseguiu dar uma virada na sua vida. Até então eu tinha uma visão de funcionário. A visão de funcionário é o quê? Limitado, tudo limitado. Mas a partir das reuniões, né, das palestras, né, muitas das vezes eu chegava ali na palestra ali desmotivado, desacreditado, e aquela palestra ali ela me renovava, né? Aquela palestra ali ela me dava uma direção, me dava um horizonte para onde eu deveria fazer, o que eu deveria prosseguir, né? E de um simples funcionário eu passei a ser dono do meu próprio negócio, né? Passei a colocar em prática tudo aquilo que era falado, que nós temos que ser grande, nós temos capacidade de ser grande, porque Deus é com a gente, né? E cada reunião é um aprendizado diferente que a gente leva para o dia a dia. Eu também eu multiplico, eu também divido com a minha equipe, com meus funcionários, o que eu aprendi na segunda-feira, né? Inclusive, eu tenho feito isso dia após dia e eu tenho visto resultado na minha equipe, eu tenho visto resultado na minha empresa em si, eu tenho visto resultado no que a gente faz. Deus tem abrido as portas, né? As dívidas que um dia era dívida, hoje se tornou o quê? Hoje se tornou somente compromisso. Deus muda a nossa visão, Deus muda o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar. E entendeu? O mais importante nessa trajetória foi o seu encontro com Deus? Desde quando eu comecei, não somente a parte financeira que mudou, mas a parte no interior também mudou, né? E aquilo que um dia era vazio dentro de mim, Deus preencheu também através do pacto. Esse foi o momento, assim, a parte mais importante foi o quê? Foi um reencontro com Deus, foi o Espírito Santo, entendeu? Através do pacto, através das reuniões, que fez morar dentro da gente. Essa foi a parte mais importante de todas as reuniões que a gente assiste, né? Diego, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Tá, então, a história do Diego. Obrigado à repórter Sidneia. Obrigado ao Diego também que testemunhou. E você vê, ele não tinha visão para trabalhar, não tinha visão para empreender. Tudo mudou quando ele fez o seu pacto com Deus. Daqui a pouquinho, então, primeiro horário, em 7 da manhã. Você que trabalha a partir das 9, por exemplo, você pode vir de 7 às 8, Congresso da Prosperidade, 1 horinha de reunião, 60 minutos de poder, de orientação, de clamor. E hoje, a segunda-feira, então, da mão de Deus, com a imposição de mãos. Você traga por escrito todo o problema que você quer colocar na mão de Deus. E daqui a pouquinho aqui na Catedral, no Templo Maior, no centro da ilha, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Entrada, estacionamento e palestra inteiramente gratuitos. Depois o pastor Renato vem às 10 e também ao meio-dia. Eu retorno às 15 horas, Bispo Jean Paulo às 18 horas e eu retorno uma vez mais com você às 19h30 no Congresso da Noite. Começa às 19h30, 20h40 no mais tardar estará terminada. 70 minutos de fé, de poder, de clamor e de orientação à luz da palavra de Deus. Venha firmar o seu pacto, venha receber a imposição de mãos que vamos fazer sobre o alto da cabeça. E tudo aquilo que está contra você há de cair por terra e você vai avançar. Hoje, segunda-feira, então, um dia muito especial. Olhe o mar e a sua imensidão. Você consegue imaginar o tamanho da mão de Deus? De acordo com as Sagradas Escrituras, a mão de Deus é poderosíssima para colher as águas dos oceanos com uma concha e medir os céus com um palmo. Ela é forte o bastante também para pegar os montes e pesá-los como se fossem grãos de areia. E se você não sabe, a mão de Deus representa amor, justiça e o poder infinito que transforma vidas e faz maravilhas além da compreensão humana. Eu comecei a trabalhar com móveis planejados desde muito novo, né? Aos 12 anos. E aí dos 12 aos 16 eu trabalhei numa marcenaria aleatória, assim. Aí depois, aos 16 anos, eu fui para uma empresa de alto padrão, lá na região onde eu moro.
E dos 16, comecei ali, fazia tudo na empresa, né? Trabalhava varrendo o chão, enfim, né? Ajudava a fazer os móveis e tal. E eu fiquei nessa empresa durante 16 anos. Mas era uma guerra, pastor, porque eu não tinha uma expectativa, sabe, de melhora. Eu passei por todos os setores e no final, assim, eu já trabalhava com projeto, um monte de coisa, já sabia fazer móvel, trabalhava com máquinas também. Só que não via expectativa. Na minha cabeça, a minha cabeça era tão engessada que eu sempre achei que eu ia ficar de funcionário a minha vida toda. Sabe, que eu ia morrer trabalhando ali. Colocar os sonhos, objetivos e propósitos na mão do Altíssimo é permitir que Ele escreva uma nova história. Em 2018 eu trabalhava no escritório e com fonezinho de ouvido, com computador, comecei a escutar a rádio. Entendeu? Daí a minha sogra era da igreja, ainda é. E aí comecei a escutar, sabe? Comecei a ouvir. E daí lá no meu bairro tem a igreja lá, né? Daí eu comecei a participar lá. Só que desde então eu era de outra denominação, entendeu? Daí eu comecei a participar do pacto e a coisa começou a fluir. Daí na época o pastor que estava lá, ele falou assim: rapaz, tu trabalhava nessa empresa desde muito novo, tu sabe todos os passos, todos os processos, tu tem que abrir um negócio pra ti, cara. Daí ele dizia assim, Deus, pastor, mas não sei. Daí eu comecei a participar na reunião, fui vindo. Aí surgiu a oportunidade de comprar umas máquinas mais velhas assim, né? E aí eu comprei as máquinas, botei meu carro para fora da garagem e trabalhei dentro da garagem de casa. E aí eu fui escutando, todo dia com o radinho ali escutando. Chegava na hora da 9h30, 10 horas, começava a reunião do pacto e eu escutava. Aí fiquei trabalhando quase um ano dentro da garagem de casa. Guerras surgem, mas se você tiver de mão dada com Deus, você prevalece sobre todas elas. Lá em Malaquias 3,7, Deus fala assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Exércitos remete a nossa mente à guerra. Ele é Senhor da guerra. Então, se você tem pacto com Ele, não quebrar o seu pacto, a sua aliança, toda segunda está na igreja, você vai vencer as suas guerras, em nome do Senhor Jesus. Mudanças extraordinárias e milagres sem explicação. Quando o que mais se espera é colocado na mão de Deus, o que parece impossível se torna possível. Eu entrei para a igreja mesmo, me batizei novamente, peguei firme com Deus. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Exatamente, recebi o Espírito Santo e as coisas começaram a acontecer. Os contratos começaram a vir, aí os arquitetos começaram a enxergar o nosso trabalho. Hoje a gente trabalha somente com arquitetos, né? Então, hoje a gente está com 10 funcionários. De 120 metros quadrados, hoje a gente está com 600 metros quadrados. A gente está com todo o maquinário da empresa, tudo meu, assim, tudo pago, tudo certo. Estamos com veículos próprios. Consegui realizar um sonho que foi comprar um carro 0 km. E agora, no início desse ano, a gente conseguiu um sonho maior ainda, que era uma casa de praia. Acreditar em uma nova trajetória. Voltar a sonhar e realizar objetivos. Tudo é possível ao que crê. Então, participe dia 21 de julho da segunda-feira da Mão de Deus. Deus está estendendo a mão a você através dessa programação e te convidando para vir hoje ao Congresso. A pergunta é, e qual é a resposta? Você aceita esse convite, essa convocação? Se você assim o fizer, certamente essa mão poderosa se manifestará na sua vida. Daqui a pouquinho, então, segunda-feira da Mão de Deus, com a imposição de mãos para que você tenha sabedoria, direção, inspiração, visão profissional. Daqui a pouquinho, 7 da manhã, estarei com você, pastor Renato, às 10 e meio-dia. Eu retorno às 15 horas, bispo Jean Paulo às 18 e eu retorno no Congresso da Noite às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Para mais endereços, universal.org/localizar. Hoje, 21 de julho, um divisor de águas na sua vida. Assim como Deus dividiu o Mar Vermelho, águas para um lado, águas para o outro, e abriu um caminho seco, e o povo hebreu por ali foi salvo, Deus quer fazer um divisor de águas a partir de hoje. Esteja com a gente, não importa a sua religião, ramo de atividade,
Deus está te convocando através desse programa para estar conosco hoje, tá bom? Para mais endereços, então, universal.org/localizar, e você que está aqui na ilha ou na Grande Florianópolis, a Catedral da Fé, na Mauro Ramos 1310, nesses 6 horários que aparecem aí, aos quais eu acabei de citar. Recentemente conversei com o Tomás aqui no altar da Catedral. Seu nome? Pastor, eu chamo Tomás. Tomás Vitória no Pacto, Tomás. Sim, pastor, eu não sou daqui, eu sou de Mato Grosso do Sul e eu estou a trabalho aqui, né? Pastor, eu tenho uma história assim, eu cheguei na igreja, eu não acreditava em pastor, eu achava que todos mentiam, né? Eu falava mal da igreja, né? E assim, eu nunca tinha falado com o pastor. Eu tinha uma empresa, a empresa tinha 50 mil em dívida e eu ganhava R$1.500, né? O meu sócio da empresa, ele queria me vender a parte dele por R$15 mil à época. Como que uma empresa falida, um outro sócio quer vender para um, né? E assim, Deus age de formas que a gente não entende o porquê. Eu tive uma situação com o irmão desse sócio que ele me passou para trás, eu tive um golpe de estelionato, né? E esse golpe de estelionato culminou que esse sócio fez ele entregar a parte dele para mim de graça sem eu comprar. Eu tinha um carro em busca e apreensão que eu tive que pedir um terreno emprestado de um amigo para deixar ele escondido atrás do mato, abaixo de uma lona preta. Com 6 meses, esse carro ele foi quitado. Eu não sei falar para o senhor como, na época, eu era descrente. Eu estava na igreja, esquentando o banco, e eu fui tentar entender, fazer conta matemática para saber como que aquilo ali aconteceu. Eu não consegui provar, pastor. Meu carro ele foi pago com contratos e tudo mais. A empresa, eu recebi essa empresa. Hoje essa minha empresa ela fatura 700 mil no ano, né? Eu tenho funcionários, eu tenho comprei um terreno da empresa, a gente fez uma construção do terreno, né? Eu tenho 3 carros de coleção, né? Eu tenho e assim nada disso é meu. Eu sou um mero administrador. Amém. Tudo isso é de Deus. Hoje você tem uma aliança com Deus? Tenho uma aliança, tenho um pacto firme e forte, pastor. E ainda pensa dos homens de Deus da forma que pensava antes, pastor, ou hoje não mais? Eu tenho vergonha. Na realidade, eu só conto isso no altar para glorificar o nome de Deus. Mudou a sua visão, se entregou a Deus. Eu me entreguei, pastor. E as respostas foram acontecendo. Sim, pastor. Não existe mágica. Sim. Né? Passo a passo, paulatinamente. Aplicando o que o homem de Deus fala, eu tenho a plena convicção que existem lutas que a gente vai perder, mas se a gente perdeu aquelas lutas é porque Deus sabia que não era o momento. Sim. Então não é que a gente perdeu, é que não era o momento daquilo ali acontecer. Ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo. A minha vida e a vida da minha esposa está na mão de Deus. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Amém? Tá vendo? O Tomás hoje tem a presença de Deus, está vencendo na vida profissional. Hoje, segunda-feira, da mão de Deus, com a imposição de mãos nesses 6 horários, aguardamos por você. Vamos agora à oração com o guardião da família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Senhor e meu Salvador, eu quero orar neste momento, meu Pai, pelo casamento, pela vida conjugal, pelo relacionamento, marido e mulher. Que a tua mão se estenda, meu Pai, para este lar aonde, meu Deus, há muitas brigas, desavenças, desunião, aonde, meu Deus, não há acordo, meu Deus, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Estenda a tua mão poderosa e repreenda, meu Pai, todo mal que causa divisão, separação, confusão. Essa esposa, meu Pai, que tem um marido nos braços de uma amante ou na toxicodependência, no alcoolismo, liberta, meu Deus, o encarcerado. Estenda a tua mão, meu Deus amado, para todas as famílias que nos assistem, que nos acompanham, em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Estaremos aqui sempre na Torre de Vigia, como guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, orando pelo seu lar. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Deus abençoe o senhor também, toda a família. Portanto, ficamos por aqui com a nossa participação. Hoje é segunda-feira da mão de Deus, com a imposição de mãos no Congresso da Prosperidade. E lembrando que nós estamos vivendo esse mês de julho, a fé da Fogueira Santa da Justiça, tá certo?
Deus abençoe a todos e até logo mais. Você conhece os meios para buscar justiça neste mundo? Mas e quando nenhum juiz e nenhum tribunal tem o poder de fazê-la? Que juiz pode determinar a reconstrução de uma família? Que juiz pode ordenar que a saúde volte ao corpo doente? Que juiz pode fazer os vícios largarem quem você ama? Que juiz pode restaurar o amor no coração de um casal destruído? Ou expulsar a depressão que consome a alma? Há causas que nenhum tribunal humano pode julgar e que só a justiça divina pode alcançar. Mas como buscar essa justiça? O altar é o tribunal de Deus, onde o justo juiz reverte toda a injustiça. O lugar onde os que vivem pela fé depositam sua confiança e sua vida na dependência da sentença da justiça que não falha. Pois neste tribunal, a fé é a prova que determina a última palavra. A sentença vem de Deus. Fogueira Santa da Justiça. Em julho, em todas as igrejas universal.